Boa noite a todos. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de retornar a esta casa. Uma casa tão abençoada, repleta de atividades, de caridade e Jesus. E hoje encontrar a Margarete, a Mônica aqui é um presente a mais ao nosso coração. Então, muito obrigado, Marlene, parabéns pelo livro. Eu quero um autógrafo. E nesta noite eu trouxe um presente para vocês. O ano passado eu estive aqui e falei do livro do Jerônimo Mendonça, da Fórmula da Felicidade. Alguém aqui se lembra? Levanta a mão quem se lembra que estava aqui. Olha que tantão, que bom, que bom. E a receptividade foi tão grande, inclusive os livros não foram bastante. Muita gente ficou sem o livro, porque o Jerônimo Mendonça é um exemplo que não pode ser esquecido. Jerônimo Mendonça foi aquele mineirinho, e mineiro é gente boa, não é? Não é? Dormindo, né? Mineiro dormindo, eu de ver o tanto que é bom, né? E o Jerônimo Mendonça, ele foi considerado pelos espíritas como o gigante deitado. E por que ficou conhecido como o gigante deitado? Porque mesmo na condição em que ele viveu por 30 anos, ele deixou um exemplo fantástico. Quem nunca ouviu falar em Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Levanta a mão, por favor. Quem nunca ouviu falar? Muito bem. O Jerônimo Mendonça, eu vou falar um pouquinho dele, vou passar um vídeo, que é o presente que eu trouxe para vocês. Hoje eu vou falar pouquinho, e o Jerônimo vai falar mais que eu. O Jerônimo Mendonça, até os seus 17, 18 anos, ele era um jovem normal. Um jovem, 1,80 m, bonito. Imagine assim um jovem bonito, 1,80 m, forte, sarado, igual eu assim, ó. Sarado. E, por ser forte, ele tinha um hábito. Ele, todos os dias ao tomar banho, ali dentro do banheiro, penteando o seu cabelinho, ele se chamava de Tarzan. Então ele olhava no espelho e dizia: "Ê, Tarzan, mas você é forte, hein?" E eu já contei um pouco aqui desses fatos o ano passado, mas eu estou contando porque muitos não sabem, para entender o vídeo que eu vou passar. E ele se tornou espírita. E um dia ele foi na casa espírita e sentou lá atrás, na última fileira da casa. E depois dos comentários evangélicos, um médium que estava à mesa disse ao dirigente: "Olha, tem um espírito aqui querendo passar uma mensagem, eu não sei para quem que é e nem sei do que se trata, pode falar?" E o dirigente da casa diz: "Pode falar sim, olha, mas eu não sei do que se trata não." "Não, mas pode falar." Ele falou: "É para um tal de Tarzan." Quando o Jerônimo ouviu aquilo, ele falou: "Mas eu estou aqui escondidinho, gente, esse espírito ainda me acha." E o espírito disse: "Tarzan, agarra-te no cipó da fé, porque você vai adentrar na floresta da dor." E assim, a partir daquele dia, alguns dias depois, ele recebeu a notícia da sua doença, a artrite reumatoide, a que vai paralisando todos os órgãos do corpo. E assim, o primeiro convite que a dor lhe fez foi para andar de muletas. E ele começou a andar de muletas. Algum tempo depois, a dor disse: "Vamos sentar numa cadeira de rodas." Ele já não movimentava as pernas. E mais algum tempo depois, já sem movimentar os braços, a dor falou: "Vamos deitar." E ele já estava totalmente tetraplégico.
Mas ainda restava um convite, e algum tempo depois a dor falou: vamos ficar cego, e ele ficou cego. 30 anos tetraplégico e cego. E por que que ele ficou conhecido como o gigante deitado? Os espíritas o chamam de o gigante deitado, porque mesmo tetraplégico e cego, ele fundou 2 casas espíritas lá em Tuiutaba, abriu creche, escreveu livros, gravou mensagens naqueles LPs, abriu uma gráfica. E o que mais impressiona em Jerônimo Mendonça, onde eu fico impressionado, é de ver a sua determinação, a sua alegria. E ele viajava pelo Brasil fazendo palestras, deitado na sua maca, dentro de uma Kombi. Ele viajava pelo Brasil fazendo palestras nas casas espíritas. Ele esteve aqui, Marlene? 2 vezes. Ele esteve aí, ó. Então o Jerônimo Mendonça, ele impressiona pela sua alegria, porque mineiro só sabe contar caos, né? Então, diante do Jerônimo Mendonça, era impossível não chorar de emoção ou não chorar de tanto rir pelos casos que ele contava, pelo quanto ele ria de si mesmo, da sua situação. Então, o Jerônimo Mendonça é este que serve para todos nós, porque apesar de tetraplégico e cego, tinha uma alegria contagiante, uma alegria que ao adentrar as casas, ele já entrava cantando. E imagine você nesta noite achando que sua vida não está muito boa. Imagine se você veio aqui nesta noite pensando: o que fazer da minha vida que anda tão chata, minha vida que está sem destino, sem motivação. E imagina ver um homem tetraplégico e cego falando da beleza da vida. Então, eu tive a felicidade de escrever esse livro, A Fórmula da Felicidade, e do qual o Jerônimo me ajudou. Eu não sei como também, porque os espíritos me acham, mas eu achar os espíritos é que é duro, né? Eu não entendo. E ele me ajudou a escrever A Fórmula da Felicidade, do qual ele cantou e do qual ele deu exemplo para todos nós. Certo dia, aqui mesmo em São Paulo, numa palestra do Divaldo Pereira Franco, ao final da palestra, todo mundo aplaudindo o Divaldo, todo mundo de pé aplaudindo, e o Jerônimo Mendonça ali assistindo a palestra. Então ele disse ao Divaldo: Divaldo, todo mundo te aplaude, mas quem sai carregado sou eu. Eu saio nos braços do povo. Jerônimo era isso, um exemplo a ser lembrado e seguido. Certa vez perguntaram para ele: para você, Jerônimo, o que é a felicidade? E ele respondeu: para mim, que estou deitado há 30 anos na mesma posição, felicidade para mim seria deitar de lado, deitar de bruço. E a gente reclama tanto, né? A gente reclama tanto. Então, o Jerônimo deixou para todo o Brasil um exemplo de determinação e superação. Um exemplo que muitas vezes, essa força interior, muitas vezes a gente se vê tão fragilizado, e muitas vezes entrega-se à depressão e à tristeza, e chegando ao cúmulo do suicídio. Eu fico me perguntando, se eu tivesse um pouquinho da dificuldade que ele tinha, eu fico me perguntando se eu viajaria pelo Brasil fazendo palestra. Será? Então, nesta noite eu trouxe um presente para você que você jamais vai esquecer. Este vídeo foi gravado em Itapetininga, aqui no sul de São Paulo,
numa intimidade, numa conversa muito íntima com os amigos. Então você prepara o seu coração que você vai chorar de rir, e vai rir até chorar. Porque mineiro só sabe contar historinha, contar caos, contar piada. E você vai levar essa lembrança no coração. E quando estiver nos momentos difíceis, lembre-se desse que foi para todos nós e ainda é o gigante deitado. A humildade de Jerônimo Mendonça que me passou neste livro é tão grande que em um dos momentos que ele diz: eu posso me comparar àquele jovem que foi levado até Nosso Senhor, aquele jovem que foi conduzido na casa de Pedro, paralítico, e a casa estava tão repleta que os amigos, carregando aquele paralítico, passa ele por cima do muro e coloca o paralítico aos pés de Nosso Senhor, e Jesus cura aquele paralítico. Então Jerônimo Mendonça diz: eu sou tal qual aquele que foi levado até os pés de Nosso Senhor. Ele mereceu a cura, eu ainda não. É impressionante. Certa vez os médicos, os amigos, ele sangrando muito, o médico falou: olha, ele está nos últimos momentos da vida, ele não suporta nem ser movimentado daqui. E ele disse: eu queria ver o Chico Xavier, porque ele e o Chico eram muito ligados, inclusive ia constantemente ao Chico. Então ele disse: pelo amor de Deus, eu preciso ver o Chico antes de morrer. Então fretaram um avião. O médico ainda falou: ele não vai aguentar nem ir de avião, mas por vontade dele ele falou: mas eu preciso ver o Chico antes de morrer. Levaram ele até o Chico. Quando ele chegou ao Chico, e o Chico perguntou: mas o que foi com o nosso Jerônimo? E ele, pensando estar vivendo seus últimos momentos: eu já estou partindo, Chico. E o Chico diz: não, Jerônimo, você não vai partir. Sabe qual é o seu mal, Jerônimo? Você está com aquela doença de coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho dele, ele está sofrendo muito. Olha, falar para um tetraplégico e cego que ele estava com um mal de coitadinho, para quê? Para levantar aquele homem, levantar o espírito dele, porque o corpo, logicamente, não poderia levantar. Você ainda tem muito o que fazer, Jerônimo. Deixe a doença do coitadinho. E assim, ele ainda voltou para casa e viveu muitos anos ainda. Às vezes eu me pergunto, é exatamente isso, com uma dorzinha de nada, um mal-estar qualquer, a gente já se entregue: como eu sofro. Você vai ver esse vídeo, guarde de presente, um presente para você, tá? Vou deixar Jerônimo Mendonça com vocês. Pode passar, pode apagar as luzes. Pode apagar aqui. Vocês posso pensar até Jesus, deixando por instantes esta vida e numa prece do convida, orar por paz, tua luz, Senhor, que sois aos manos, Jesus, ó Mestre Augusto e Sereno,
Você deve falar para o time. Ele mora no Piá, Goiás. Professor Carlos Borges, 7 da sexta. Professor de francês e português. Já nos 3 centros espíritas. Foi diretor do Colégio Espírita do Instituto Espírito Sério de Uberaba. E é um exímio expositor de espiritismo. Ele já fez uma gramática em português, palavra em português, sabe? Nunca viu a luz do sol. É de um bom de saudade, e é de rara sensualidade. Chama Carlos Borges. Eu não fico a coisa que você precisa fazer um vídeo, uma repetir uma passagem. Então você vai ter que fazer a vigília. Se Deus me permitir voltar, mais uma vez, eu não quero só para o Paulo. Então, você conheceu o Paulo, é uma pessoa, eu observei, toca muito bem, canta muito bem, é espírita, sabe? Mas é uma pessoa assim, é aquele personagem engraçado. Ele fez uma vigília com você, né? Você estava qual você E ele é magrinho mesmo, sabe? E bom, é falando mesmo. Ele é o senhor Carlos, sabe? Por isso que eu falo, né? Tem que igual presta atenção. Tem pessoas que comem bem e vai gordo, né? O Walter, o senhor respeitado, e é magrinho. E tem uma foto do Nelson Gonçalves, sabe? Eu lembro do Nelson Gonçalves, então assim, se você condiz do Nelson, ele está do lado, você diz, ó, quem é que ele está do outro? Né? As fotos bonitas, sabe? Eu contei para o Ivan. Nós terminamos olhando o Chico liberado, nós vamos usar uma casa liberada, depois o Pijama dele faz 45 anos que ele tem, né? E na hora lá, tinha o cidadão de São Paulo, ia pegar um passe, só dormia lá tudo. Nós éramos 6, né? Falou, 6 passes de passe para dormir. O Valdo Mário, opa, quem quer um passe para dormir? Mas o Valdo tinha esse passe escrito rápido. Sentou ao meu lado, sofá, pijama vermelho, e era um passe de tudo. Pessoas dormindo lá, só no dia de 40 minutos, né? E o Walter, eu não fiz e tal. Roncou, gostoso. Sempre quando foi nesse 4 dias da manhã, chegou a vez de Walter, o médico chegou para a cabeça, o que é isso? Ele falou, passou de ontem. Nossa, e ele ficou de volta, o médico de São Paulo me chamou para paz, nunca mais. E foi uma forma de brincadeira. Cada cabeça era um feminino, sabe? Agora quem saiu do Chico às 2 da manhã, ele pôs o que chama rapa no vídeo. O indivíduo fica mais de 10 horas, passa 6 pessoas. Aí ele puxou, tem, né? E daqui ele estava andando comigo, e esse foi o dia dele da área dele, né? A hora que ele, ó, fez aqui, o fato, Sentiu o cheiro? nossa, deve ter dado fatia tudo. Café bom? Nossa, café de graça para poder filho. Depois deixa eu pedir para a questão da vizinha, se tem. Então a pessoa que tem os braços, eu está bacana, é uma pessoa super dependente, porque se passa uma subidinha, tem que tirar, se sua testa tem que vir limpar, quer virar um travesseiro, encosta aqui,
fazia xixi, eu tenho um problema cardíaco muito sério, então você tem que usar 8, 9, 10 horas de noite, fazer massagem. Então, cada vez que eu plantão dele, mestre, chama de mestre, alguma coisa. Então, só o xixi, depois do xixi deitou, 15 minutos eu falo, olha, um isoladinho, isoladinho, isso é tudo. É fogo, precisa de leite. Fez a massagem, tudo bem? Tudo bem. Usa mente, sabete educar, você tem dúvida. Deu uma aula sobre a vou dormir. Tudo bem, Paulo. Uns 20 minutos depois, volta, xixi. É fogo. Pode ser um xixi assim, né? Onde está sua evolução? Você que fala tanto de caridade. Você não consegue, mas não vai os falsos profetas. Mas o plantão dele é o máximo, você sabe que por 3 meses sem ele viver, viu? 3 meses sem ele viver. Agora, meu irmão, assim, vai deitar e falar assim: isoladinho, massagem, xixi, tudo uma vez. Tudo uma vez não é possível. Por que você não fez trabalho? Não tem jeito. Não é pra fazer xixi sem querer, massagem sem querer. Não. O que você quer? Tudo bem. Então, dá até um pouquinho, deitou, ali para nós 20 minutos em seguida, bem, sou pesado, olha, quero xixi. E você pediu aquela hora? E vamos fazer um seriado. A única pessoa que deu nunca reclamou do plantão foi a minha irmã, por exemplo. Minha irmã levantou tão transnoitada que ela foi levando xixi e jogou na minha cabeça mesmo. Um grito de susto, né? E ela vai se tornando. Eu achei que eu estava no vaso. Foi aquele banho de xixi, viu? Falei, gente, eu estou resgatando mesmo. Nossa. E aqui, tipo, trocar lençol no lugar, trocar roupa, tomar banho, né? E é assim, mas a gente não dorme nessa casa. Eu tenho um primo de todos. Eu falei para ele, eu estou com 8 dias que eu não consegui vacinar o intestino ressecado. Que isso, primo? Me deu lá. Tudo bem. Precisamos fechar. Passa um tempo. Eu tô lindo. Olha que lindo. O que você chamou? Nossa! Que isso? Falei, primo, você que é culpado. Isso já é consideração. Veio daquela faixinha, papel higiênico, aquela coisa toda, dando uma olhada aqui, nervoso, a vida já dela. E eu não tenho ventilador, e aquela coisa. Você sabe que coitado, foi dormir lá 13h30. Minutos de tempo. Eu tô lindo do céu, tô lindo. Nossa!
que foi? Sai do carro. E eu fui até a frente da manhã, chegou lá no parque. Ei, mano, de castigo. Não dei planta, não vai nos sair do sanitário. E ele não tinha feito uma costura pra ele, sabe? Falou assim, ele não dá almoço, mas não vai dormir também. Ele tá com preguiça, vai ser comido. Muito bem, muito bem. Palmas para Jerônimo. Vou tirar. Você acha que a alegria dele é forçada? Faça uma experiência nesta noite. Chegue em casa. Você que assistiu o vídeo, deite, feche os olhos, fique na escuridão e faça uma experiência de dependência total. Imagine alguém escovando seus dentes, pedindo algum copo d'água, alguma coisa para comer. Faça essa experiência por 10 minutos. Será que nós vamos reclamar da vida? Será? Então, o Jerônimo Mendonça, que só tinha os lábios e o coração, fez tanto, mas tanto. Uma das coisas também que ele passou para mim, que ele disse, por onde ele ia, as pessoas diziam, você é um bem-aventurado, você é abençoado, você é tão iluminado. E ele disse, bem-aventurado, iluminado, é quem me limpou, quem me deixava limpinho, quem me carregou por 30 anos. Esses são bem-aventurados, porque eu só dei trabalho enquanto eles trabalharam. Assim, esses momentos tão alegres que a gente vê, era normal no dia a dia dele. E quantos foram até ele pedir conselhos, pedir uma orientação, e ao se aproximar, saíam chorando e motivados a seguir. Às vezes é preciso a gente perder alguma coisa para que a gente tenha valor, que a gente dê valor na vida. Portanto, nesta noite em que você teve essa oportunidade de refletir, leve esse presente para casa, fale com seus amigos, seus filhos, da beleza da vida, da oportunidade que temos de falar, de cantar, de ler, de ajudar, de socorrer, amparar a quem necessita, já que temos braços, pernas, tempo, saúde, podemos ver, podemos ouvir, ir aonde quisermos. São tantas bênçãos na vida que a gente não consegue nem contar. Conte tuas bênçãos, enumere suas bênçãos, e você vai saber o quanto temos de agradecer a misericórdia celestial que nos proporciona esta vida que temos. É verdade que muitos dias a gente se encontra naqueles dias em que a gente pensa, eu não tenho nem lágrimas para chorar, nem sinto o chão, eu não tenho forças para levantar. Mas nesses momentos em que a gente não sabe o que fazer, eu me lembro daquela música, Pegadas na Areia. Então é o momento da gente refletir e pensar. Nesses momentos a gente não está sozinho, na verdade é Jesus que carrega
a todos nós. Nesses momentos em que a gente acha que já não suporta mais, entreguemos o coração para Ele. Senhor, cuida para mim que eu não tenho mais forças. Assim que Jerônimo Mendonça, esse gigante deitado da nossa doutrina, te reerga também, te dê forças para você levantar nos momentos difíceis, que você, olhando ele, só tem os lábios, tinha somente os lábios, te dê forças para reerguer, da alegria de viver, da vontade de superar as dificuldades e os desafios da vida. Então, quem quiser conhecer o livro do Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade, nós estaremos ali juntamente com a Margarete e a Marlene. Eu agradeço a todos, um beijo no seu coração, e vamos terminar com música, né, Marlene? A Margarete vai cantar? Depois. Então, um beijo e até o ano que vem. Obrigado.